Olá, pessoal. Eu acho que eu estou aparecendo, né? Estou aparecendo. Tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês. Deixa eu ajeitar minha câmera. Eu não sei se o pessoal está vendo o meu slide. Aí, maravilha. Deixa só eu ver um negócio. Eu vou fazer um teste aqui, tá, gente? Aguenta aí. Agora eu não me vejo. Deixa só eu ver se eu consigo fazer uma coisa. Léo, aguenta aí, pode ser? Só um minuto. Não. Não? Aqui. Tudo bem para vocês se eu apresentar desse formato, Léo? Se puder me responder, legal. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou a Cris Santos, sou especialista aqui em gestão de pessoas, né? Falo para o mercado de academia há bastante tempo e falo sobre carreira, liderança, negócios, comportamento humano e todo esse material, né? Enfim, todo o meu trabalho é dedicado ao mercado de academias. Né? Eu já sou colunista da revista há bastante tempo, segundo o Léo. A gente conversou sobre isso recentemente. E eu, então, vim trazer um pouco para vocês o que é que está acontecendo com o nosso o aspecto do recrutamento e seleção, a empregabilidade. Vou trazer um pouco de tema aí para vocês. Eu acho que eu vou abrir o slide inteiro, Léo, e aí depois eu volto à tela. Tá legal? Me dá um segundo. Bom, recrutamento e seleção pós-pandemia, na verdade, está todo mundo perguntando assim, puxa vida, mas como é que estão, né, as questões da empregabilidade, como é que está o mercado em relação às pessoas e às oportunidades de negócio que existem aí no setor. Eu digo que existem vagas que estão bem aquecidas, né, tem algumas empresas contratando, principalmente vagas com bastante especialidade e com bastante recurso, né, então o mercado está contratando menos gente mais qualificada. Então, esse é um sintoma pós-pandemia e eu acredito que será uma característica que o mercado vai manter daqui, assim, sei lá, uns 2, 3 anos, até mais, contratar pessoas com mais competência técnica, com mais competência comportamental, evidente, com mais recursos do que pessoas muito de base. Então, pessoas que queiram se manter relevantes no mercado como um todo, não só no mercado de academia, porque eu não atuo só no setor fitness, eu atuo 90% no setor fitness e o resto em outros setores. Eu tenho visto bastante outras vagas de pessoas com muita qualificação sendo contratadas, tá? Então, isso aqui já vai uma dica. E aí, quais são as principais barreiras e o que tem de novo em processo seletivo daqui para frente? Super curioso, que as pessoas não sabem muito bem, assim, o que é recrutamento e seleção. Acham que recrutamento e seleção é RH, e não é. Acham que o recrutamento e seleção, ele é simplesmente você encontrar alguém que faz sentido para a vaga, mas o recrutamento e a seleção, ele é um processo como um todo, e é um processo de atração de talentos, muito mais do que pessoas para preenchimento de vagas e de posição. O recrutamento é a parte mais quantitativa, por assim dizer, né? E a seleção é a parte mais qualitativa, então são aquelas pessoas que passaram pelos primeiros filtros, e que filtros foram esses, e que fazem sentido para o preenchimento de uma vaga ou de uma posição que esteja aí disponível na academia. No cenário atual, só para vocês entenderem, 48% dos recrutadores não estão preparados para um recrutamento feito através de internet, por exemplo, né? Então, muitos recrutadores hoje que fazem o processo seletivo, e aqui eu estou falando dos coordenadores, dos donos, dos gestores, pessoas que nas academias precisam buscar gente, não estão muito preparados para esse cenário que está vindo agora. Eu estou dizendo aqui sobre a entrevista online, como que você pode entender talento através do stream, né, da tela, como que você pode realmente tirar da pessoa aquilo que você precisa. Porque o brasileiro, como cultura, né, ele é um povo muito apegado a contato físico, a estar presente, né, e a gente está tendo que aprender a lidar com isso, né, então, hoje, pessoas que fazem processo seletivo, recrutamento e seleção nas empresas precisam estar muito atentas a esse tipo de leitura, de identificação
de talento através da tela. Apresentações são ferramentas de comunicação que pode ser usada como demonstrações ou palestras, ou seja, durante um processo seletivo, você pode jogar para a tela quem é a sua empresa, o que a sua empresa quer, para apresentar previamente para um candidato antes dessa pessoa se cadastrar uma vaga. A gente acaba perdendo muito candidato por conta de ida e vindas de e-mails e telefonemas, então se a gente consegue acessar plataformas de captação de talentos, né, de atração de pessoas, acaba ficando um processo muito mais assertivo. Perder candidatos por conflito de agenda, incapacidade de acompanhar planos de alto volume de candidatos. Deixa eu só ver um negócio que é aqui. Alto volume de, realizar contratações mais rápidas. Tudo isso, o cenário virtual, ou seja, o digital, ajuda muito nos processos seletivos, e a gente não, quem não faz processo seletivo nesse formato não está habituado a isso, vai acabar perdendo muita gente e perdendo grandes oportunidades de encontrar talento. O que não funciona mais no recrutamento e seleção e diante dessas novas perspectivas que a gente está enfrentando, tá? Os processos seletivos muito burocráticos ou muito complexos, com muitas etapas e com muitas perguntas, com muitos testes, com muita aplicabilidade teórica. Processo seletivo hoje, ele é mais on demand, sabe? Ele é mais voltado a entender quem é que está por trás de uma vaga que esteja aberta e essa pessoa consiga atender as necessidades da empresa, atender as demandas, tá? Não mapear perfil comportamental, esquece, gente, ó. Se você tem uma vaga disponível, você tem que saber que tipo de pessoa você quer que esteja ali para preencher esse lugar. E aqui eu não estou falando de, por exemplo, é muito comum as pessoas pegarem o teste, o DISC, que é uma ferramenta aí de leitura, né, de interpretação de perfil, e achar que o cara, porque ele é dominante e influente, ele é bom de venda. Isso não existe mais, tá? Então, quando a gente está falando de mapear perfil, a gente está falando de mapear perfil, né? O que a pessoa... Eu quero uma pessoa mais ágil, eu quero uma pessoa mais rápida, eu quero uma pessoa mais assertiva, voltada para resultado. Então, no comportamento dessa pessoa tem que ter esse DNA aí, né? Mas não significa que o fato dela ser DI, por exemplo, é melhor de venda. Isso não é. Então, você tem que ter traduzida, a gente chama aqui de persona candidate, né? Que é a pessoa, né? Que vai ocupar, é o perfil da pessoa que você quer que esteja lá, e as academias não fazem isso, tá, gente? Então, presta bastante atenção. Não oferecer feedback para candidato. Hoje, o que está acontecendo, né? Por conta de tudo isso que nós estamos passando, né? As pessoas estão com sarrafo mais alto, então elas estão cobrando das empresas um posicionamento. Assim como as empresas também estão cobrando dos seus colaboradores, dos seus funcionários ou futuros funcionários, um comportamento, um posicionamento mais profissional, e cada vez mais, os candidatos também estão cobrando das pessoas que elas façam isso, tá? Então, é super importante que as empresas hoje que fazem processo seletivo tenham nas mãos um retorno positivo e também um retorno negativo daqueles que passaram pelos processos seletivos. Uma dica que eu dou é que se vocês não tiverem muito tempo e dinâmica para dar devolutiva quando ela não é de aprovação do candidato, que vocês tenham alguma coisa automatizada, entendeu? Então, os não aprovados, eles vão para uma base e há uma resposta ainda que seja automática para que essa pessoa fique sabendo se ela foi aprovada ou não. Existem alguns casos que eu, dentro do texto de não aprovação, se caso o candidato quiser um feedback mais detalhado, então a gente acaba devolvendo essa resposta com um pouco mais de propriedade, mas é que dependendo do volume, se é possível ou não. Então, coloca aí na conta de vocês, tá? Que da mesma maneira que você vai atrair pessoas, atraindo as pessoas, e quem você vai ficar, beleza, já sabe, quem você não vai ficar, é bom que você dê um retorno. Um negócio da China, gente, processo seletivo hoje mudou muito, tá? A maneira como se faz o recrutamento e seleção se mudou muito, e olha só que legal. 24.365, 2 milhões de vagas em diversos sites. O que significa isso? O Ministério da Educação da China lançou um projeto de recrutamento de recém-formados online que atrai mais de 250 mil novos usuários no total. Quando eu estou falando aqui do 24.365, são 24 horas por 365 dias de vagas à disposição da população.
Esse Ministério de RH e de Seguridade Social oferece 10 milhões de novas vagas em 6 meses, ofereceu o ano passado. Quando tudo isso aqui começou a arrebentar, em julho do ano passado, aproximadamente, a China soltou 10 milhões de novas vagas durante 6 meses. Ela disponibilizou gratuitamente. A Alipay, que eu acho que vocês devem saber, que é ligado ao site Alibaba, criou um negócio chamado Feira Virtual. No Brasil já tem, tá, gente? O que é isso? Imagina um bolsão, uma plataforma lotada de vagas, oportunidades e candidatos querendo se cadastrar aqui, né, aí, e a céu aberto. Então, imagina, não sei se vocês na faculdade já tiveram isso, eu já tive isso. Por exemplo, eu tinha lá o mural, eu tenho isso, inclusive, aqui na Brainfit, né? Tem, inclusive, dentro do site da Brainfit a gente tem isso. Você vai lá, pega um papelzinho, tem lá o nome de uma empresa, com um telefone, para uma vaga de estagiário, por exemplo, aí você vai, pega o papelzinho, depois ele liga, né? Isso aí foi transformado numa plataforma digital, que é a Alipay, no caso da China, ofereceu para 60 mil novos empregadores o envio de currículo de 1,64 milhões de pessoas para encontrar oportunidade de emprego flexível. E aqui o emprego flexível é assim, ó, acho que vocês já perceberam que o trabalho remoto não vai voltar mais, não vai deixar de existir, melhor, né? Ele vai permanecer nas nossas vidas e cada vez mais. A gente que trabalha com o mercado de academia, a gente está olhando para isso de um jeito assim, as academias investirem em lugares de se trabalhar, porque as casas das pessoas estão mais tecnológicas em função de tudo isso, porque a tecnologia nos coloca em contato com o mundo, com outras pessoas e com o mundo, e as empresas que perceberam isso montaram QGs, né, ou espaços de trabalho, estações de trabalho nas casas das pessoas com tecnologia mais robusta, de mais qualidade, para uma entrega também de qualidade. Aqui eu estou dando um exemplo bem tosco, que é assim, ó, por exemplo, academias que têm profissionais que estão dando aulas nas suas casas, fazer um backdrop atrás do profissional, para que ele consiga dar uma aula sem que apareça o fundo, sei lá, de um quarto ou de um quintal, enfim, né, que não pode não representar a marca. Então, são algumas coisas que a gente tem dado de dica. Mas, aqui, o que a Alipay está dizendo é que 1,64 milhões de pessoas encontraram oportunidades de vagas temporárias. O Brasil é um país que pode promover esse tipo de ação para gerar movimento, porque não é que as pessoas não querem consumir ou elas não têm dinheiro, elas até não têm mesmo, mas o consumo virou mais inteligente. Então, as pessoas querem consumir aquilo que realmente for relevante, que fizer sentido para elas, e nesse lugar estão a prática de atividade física. Se ela tiver uma empresa que continua mantendo esse contato com a atividade física aquecida através da tela, eles vão continuar. Isso vocês têm visto bastante, né? O que vocês precisam é ter gente qualificada para fazer isso. E para ter gente qualificada para fazer isso, vocês precisam treinar as pessoas para esse tipo de postura diante do virtual. Novas funções nas plataformas de emprego. As entrevistas de vídeo em grupo e o streaming ao vivo, né? Que imagina um Zoom, onde vários candidatos, se vocês colocarem isso para o lado físico, é mais ou menos assim, aqueles processos seletivos coletivo, onde a gente faz com várias pessoas ao mesmo tempo para uma determinada vaga. Então, é mais ou menos isso, só que agora em modelo virtual. Então, as pessoas se apresentam ali, a gente consegue fazer com vários candidatos ao mesmo tempo numa tela, quando é o caso, tá? Vários candidatos ao mesmo tempo numa tela, e a gente vai conversando, fazendo um interagir com o outro, e a gente consegue medir várias coisas nesse coletivo através da tela. Isso já, aqui no Brasil, a gente já faz, a minha empresa, que é a Brainfit, faz os processos seletivos virtualmente há 11 anos. Então, assim, é uma coisa que a gente já olhava para isso lá atrás por conta do tempo, deslocamento, distância, assertividade. Cris, mas não é difícil a gente olhar para a pessoa na tela e identificar nela algumas características que só pessoalmente a gente veria? Eu acho que isso é treino, tá, gente? E vou te dizer, se uma pessoa não conseguir te convencer na tela, não é presencial que ela vai conseguir, porque a tela cobra das pessoas um comportamento muito mais humanizado para ser
verdadeiro, para ser legítimo, para fazer sentido, entende? É mais ou menos assim, eu estou aqui conversando com vocês, olhando para uma câmera, mas eu tenho certeza que tem um monte de gente me vendo, então eu estou olhando para um monte de pessoas. Eu não necessariamente preciso ver os rostos das pessoas nesse momento, né? O que eu preciso é transferir através de uma câmera emoções que cheguem até vocês. E isso é tão válido quanto estar presencial. Então, no recrutamento e seleção, vale muito ações de tecnologia para atrair mais talentos, fazer as entrevistas, fazer as análises. Você pode fazer com várias pessoas ao mesmo tempo, como se fosse uma plataforma de Zoom. Quais são as tendências do recrutamento para os próximos meses? Eu coloquei meses, tá? Mas eu acredito que isso será anos. O employer branding. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse termo, mas aqui significa assim, qual que é a tua marca empreendedora ou marca empregadora? O employer branding tem a ver com a construção daquilo que as outras pessoas veem de você. A gente pensa muito em satisfação do cliente, né? Mas eu acho que vale a gente olhar para a satisfação do funcionário, do colaborador. O employer branding é a empresa que faz sentido para quem vai querer trabalhar lá. Como eu falei lá atrás, as pessoas estão com o sarrafo muito alto, né, na questão daquilo que faz sentido para elas, né? Elas não vão sair de casa de bobeira, elas vão parar de consumir aquilo que elas não vão usar mais, o consumo de alimentos, a produção dos próprios alimentos, por exemplo, tem sido em alta. O termo prosumidor, que vem de Alvin Toffler lá dos anos 80, agora está super em alta, que é a gente produzir aquilo que a gente consome sem desperdício, porque a gente perdeu muito, muitas pessoas perderam muito, e não foram só vidas, né? As vidas das pessoas que se foram impactaram famílias, amigos e outros lugares, né? Então, isso causou, socialmente falando, uma mudança de comportamento de valor. Então, a gente só vai prestar atenção, só vai dar valor para aquilo que de fato importa. Então, o consumo inteligente é uma coisa, é um deles, né? Falar de saúde é chover no molhado no momento desse, né? Obviamente que aqui a gente não está falando só de saúde física, mas a gente também está falando de saúde psicológica e emocional. Então, vale as empresas atraírem esse conceito para dentro das suas marcas. Marca todo mundo tem, né? Então, o que de diferente a sua empresa pode oferecer para um candidato de alto valor querer olhar para você e falar, é aí que eu vou amarrar o meu burrinho, né? É aí que eu vou ficar, é aqui que eu quero trabalhar e quero estabelecer a minha carreira e a minha carreira de sucesso. Trabalho remoto, mais o físico, né? Eu acredito que nos próximos meses aí, a gente já vai ter uma melhor estruturação dos ambientes de trabalho remoto, né? Como eu disse, muitas academias já estão fazendo isso, que é construir um local de trabalho adequado para esses professores poderem ministrar aulas, treinos à distância, até nas próprias academias, tá? Em algumas academias criaram um mini estúdio, né? Em algum lugar onde as pessoas vão lá, dão aula, gravam as aulas e vão embora, enfim, tem uma série de continhas aí que vocês podem fazer. Mas para não perder bons talentos e você conseguir manter as pessoas em atividade, principalmente até a hora que a gente puder retomar e com quem a gente vai retomar, criar locais de trabalho de melhor qualidade. Os escritórios das academias, tá? O DP, né? A parte de RH, administrativo, tudo que é birô, né? Escritório, vai deixar de existir, sabiam? A gente agora está falando serão daqui a os próximos, tem uma lista das 20 principais tendências de 50 estudiosos do Vale do Silício, do The Economist, enfim, do mundo inteiro, de pessoas que estão olhando para as tendências de comportamento que vem aqui pela frente, e empresas com aqueles escritórios gigantes, lotado de mesas, cheio de gente, serão vistas como mamutes, né? Inclusive a expressão que eles usam é essa, né? Como jurássicas, porque realmente tudo vai para o virtual, tudo vai para o digital. O trabalho remoto mais o físico, então, aqui a gente está falando de combinar soft skills, hard skills e as real skills, que são as competências técnicas para as hard skills, as competências comportamentais, que são as soft skills, mas as real skills, que são as competências da vida, que é tudo que a pessoa aprende ao longo da sua vida e que ela pode imprimir como sendo habilidades diferentes ou comportamentos diferentes que vão muito além do conhecimento só técnico e de uma atitude apenas, né? Então, as empresas estão olhando muito para isso. A questão de ser resiliente e ágil,
hoje trabalhar as resiliências, né? E aqui a gente está falando um pouco do que se espera dos colaboradores, dos funcionários daqui para frente, né? O que as empresas precisam olhar para as pessoas, né? A gente não está no barato de aceitar tudo, já deu, né? Covid chatão, chega. Então, a gente quer voltar às nossas vidas, beleza? Tá tudo certo. Só que eu divido as pessoas em dois grandes grupos, né? O grupo das pessoas que são otimistas e o grupo das pessoas que estão pessimistas. E os otimistas, eles estão vendo na vacina uma luz no fim do túnel, uma chama de esperança, e que, embora a retomada ela seja lenta e talvez os resultados não sejam tão satisfatórios num primeiro momento, eles veem nisso uma possibilidade de retomada e retomada segura. Os pessimistas, embora eles também entendam que a vacinação também pode impactar na maneira como as pessoas se comportam em relação a medos, inseguranças e tal, os pessimistas veem essa retomada como algo muito longevo, muito de longa distância. Então, por esse motivo, eles estão bem desanimados, né? Eles estão esperando ver para crer. E aí, nesse lugar, em se tratando de conceito social, né, e de comportamento como um todo, a gente precisa trabalhar a questão da resiliência com agilidade. Então, tudo bem, a gente não está feliz, está todo mundo já deu, né, Covid, beleza, mas a gente tem que ter um pouco de agilidade com um olhar para soluções, né? As empresas que ficarem mais, as lideranças e, consequentemente, as empresas que olharem para as pessoas de uma maneira um pouco mais empática também atrairão talentos, né? As pessoas de alta capacidade, né, de mais qualidade, que tem um senso crítico mais apurado, vão olhar para as empresas, para essas lideranças, com os olhos, puxa, legal, esse cara está entendendo que eu também tenho as minhas dificuldades de credo, de crença, de instabilidade, principalmente de incertezas, e ele está sendo acolhedor nesse sentido, então está entendendo que eu também estou com os meus medos, ele vai flexibilizar algumas questões do dia a dia do trabalho para me trazer para cá, enfim. Né? E inovador, né? Quando falar de inovação, assim, né, em termos de empresa, não é a gente querer ficar inventando roda, né? Eu ouvi o outro professor falando uma coisa que eu tenho pregado, né? A gente foi impactado, são mais de 380 mil mortes, né? Esse número subirá, infelizmente, ainda. E nós temos aí quase 15 milhões, né, de pessoas que já tiveram a doença, e elas foram impactadas, né, de uma série de fatores, não só físicos, mas psicológicos, emocionais, cognitivos. Então, eu acho que as academias, elas podem realmente olhar para isso como uma oportunidade de oferecer produtos, serviços, pacotes, soluções, olhando para esse público, né? Puxa vida, imagina uma academia que está olhando para o público pós-Covid, né? Eu acho que isso é um marco na nossa vida e eu acho que isso é inovar, é pensar diferente, fazendo as mesmas coisas, tá? Então, tá aqui, talvez seja até uma dica para vocês, se vocês quiserem ter uma empresa, uma marca empreendedora de valor. E que vocês sejam relevantes, né, e adaptativos. Querer voltar ao que a gente era do mesmo jeito é loucura, é querer ficar num lugar de esquecimento, de pouca atratividade e relevância, né? Então, uma coisa importante também, grandes centros estão perdendo vez para pequenos centros. Isso também é um estudo, tá? Esse fenômeno cultural e comportamental social se chama localismo. E as pessoas agora, elas querem consumir mais próximas. Então, existe oportunidade de emprego nesses pequenos centros, de pessoas buscando nas academias pequenas, que vão para esses pequenos lugares, né, ou lugares mais remotos, coisas que a gente não falaria, né, há um ano e meio atrás, né, jamais a gente pensaria, mas o localismo tem sido uma tendência, então a gente vai consumir sempre próximo de onde a gente mora. E aqui tem um fenômeno engraçado, que é assim, as pessoas vão querer sair das suas casas quando tudo puder, né, quando puder, mas não para trabalhar, elas vão querer sair para socializar, né? Então, para as questões do dia a dia, para tudo que é normal, elas vão preferir fazer próximas das suas casas para se expor menos. E aí, porque elas não vão querer mais pegar trânsito, não vão querer mais enfrentar fila, não vão querer mais ter muitos convívios. Inclusive, a parte do asseio pessoal também vai se manter, porque muitas doenças pararam de existir por conta dos asseios pessoais. Aqui eu estou falando de viroses, bactérias causadas por alimentos mal cozidos ou mal
higienizados, o próprio contato físico, pessoas com algum tipo de resfriado não saírem mais das suas casas, espirrar à distância, né? Porque antigamente se a gente espirrava, tudo bem, hoje não, hoje espirrar é sinônimo de doença, então essas medidas protetivas serão um marco na nossa vida daqui para frente. Então, muitas coisas mudaram no nosso comportamento, tá? Então, em se tratando de recrutamento e seleção, todas essas combinações precisam chegar nos ouvidos de quem está procurando oportunidade, quem tem oportunidade para oferecer. Crescimento de feiras virtuais, né, e recrutamentos virtuais, acessível pra caramba, é isso que eu estava dizendo sobre quando você quiser fazer um processo seletivo, você montar um Zoom com todos os candidatos na tela e fazer as entrevistas online com todos se vendo, principalmente se você tiver grande escala, né? Preciso contratar uma equipe inteira, preciso contratar algo, um cargo de mais específico, enfim, que quiser fazer isso, e os individuais, evidentemente, que sim, né, é sempre muito bom agendar com os candidatos, fazer uma prévia online e depois trazer para o presencial, se for o caso, né, de retomar e de ter o trabalho em loco. Permite o uso, então, de vídeos isso é legal, o uso de vídeos pré-gravados. Hoje, eu já, sei lá, eu faço processo seletivo há 20 anos, né, então a gente sempre teve o hábito de fazer uma pré-apresentação da empresa que está contratando, né? Esta pré-apresentação pode ser agora em formato de videozinho, sabe? Um vídeo de 1 minuto, para mandar para o candidato, olha, a vaga que eu tenho é essa, as condições da vaga são essas, tá aqui a minha empresa, te interessa? E o cara se candidatar, entendeu? Então, são recursos que a gente tem feito e engaja muito mais os perfis que realmente estão de acordo com a vaga. Para vocês terem uma ideia, existem vagas hoje, os processos seletivos, eles estão sem fronteiras, eu diria. E a gente consegue contratar mão de obra do Brasil para atender demandas de fora. A gente faz vaga, por exemplo, na Espanha, Portugal, Abu Dhabi, Dubai, Canadá. Por quê? Empresas estão buscando mão de obra de qualquer lugar do mundo com recursos financeiros menores, né, ou seja, sem contratação, né, CLT, essa história toda, né, até porque fora do Brasil não existe, mas de uma maneira bastante inteligente, bastante assertiva, né, e aí tem uma contramão aqui também, né, um cliente meu outro dia me perguntou, falou, Cris, mas, cara, eu tenho aqui a minha equipe toda trabalhando em home, né, em remoto, a gente já desfez o escritório, estão todos nas suas casas, a gente montou as estações de trabalho e tal, eu tenho uma reunião por dia com eles de 15 minutos, que é uma coisa que nunca conseguia fazer, e eu vejo eles produzirem muito mais, mesmo tendo que acoplar, né, a rotina diária da vida, né, da casa, né, enfim, de tudo que envolve cuidar de uma casa, mais o trabalho, né, tendo que acoplar essas duas rotinas num único lugar, as pessoas estão entregando mais. E isso tem acontecido no mundo inteiro, então hoje não tem mais fronteira, tá? Isso tem sido uma coisa muito positiva do ponto de vista de encontrar talento, porque às vezes a gente não encontra um talento aqui, a gente encontra fora, e tem uma série de contas aí a serem feitas, né? No caso das feiras virtuais, voltando, né, consegue direcionar candidatos diretamente para as plataformas de testes. Não é o caso, eu acho, que das academias, né? É o caso de uma empresa como a minha que faz isso dedicado, né? Os testes, mas existem muitas plataformas, a minha inclusive, que faz testes. Então, teste de perfil comportamental ou algum teste técnico que precisa ser feito, como de raciocínio ou de competências, o DNA da pessoa, DNA no sentido de comportamento, né? Então, tem muitas plataformas que hoje oferecem esse tipo de recurso, rápido, ágil, isso nem agora, tá? É que está sendo usado mais, né? Mas rápido, ágil e bastante revelador em relação ao perfil de alguém. Aqui, só um minuto, isso. O onboarding digital de ponta a ponta, gente, olha, isso aqui é uma coisa muito legal, que as empresas não têm. No mercado de academia tem muito pouco. Fazem isso intuitivamente, mas sem entender exatamente qual é a estratégia, qual é a lógica de se fazer isso. Hoje, em processo seletivo, tá? A gente consegue dar um cenário, apresentar um cenário para um candidato que vai entrar para uma empresa muito amplo
do que o espera, do que ele pode esperar da empresa, né? Então, quem é a empresa, os valores dele, dela, tal. Só que, depois da contratação, a gente consegue fazer o onboarding significa bem-vindo a bordo, né? É aquela apresentação do novo candidato, a apresentação do novo colaborador. Chegou alguém para trabalhar com a gente, novo, quem é a pessoa? A gente consegue fazer isso através da tecnologia. Então, a pessoa se apresentando, a gente manda isso para um lugar, dispara isso para a equipe, a pessoa, né, o candidato recebe a apresentação individual de cada uma das pessoas do departamento, no caso de empresas, mas no caso das academias também, tour virtual, e também todos os processos, não só da função dele, mas dos processos que existem na academia como um todo. Cara, isso aqui é uma coisa, assim, bem bacana, que eu tenho certeza que não é um absurdo, não custa muito para as academias terem, e dá uma noção de profissionalismo super bacana. O que dá trabalho é construir, né? Então, ter gente para construir isso. Aqui eu estou chamando de experiência ou jornada do colaborador, tá? Na jornada do colaborador, que a propósito é o tema do meu texto desse mês na revista. Mas a jornada do colaborador, o que é, né? Como que a gente faz para que essa pessoa, o colaborador, o funcionário, né, se sinta parte desse negócio também? Não é só cliente, né? A gente tem as pessoas, né? E essa experiência precisa ser muito positiva. E eu eu tenho certeza que as academias que olharem para isso, principalmente para esse novo momento, gente, vai nadar de braçada, né? Eu tenho incentivado a liderança empática, como eu disse lá atrás, para que as pessoas se sintam realmente presentes por perto, relevantes e necessárias, né? Porque chega da gente se sentir um inútil, né, gente? Peraí que o meu negócio travou. Aqui, deixa eu ver, travou, volta, filho. Volta. Volta. Aqui. Aqui. Agilidade no recrutamento. Descrição de vagas com palavras-chave. Hoje, por conta da inteligência centauro, né, inteligência artificial, todos os BIs da vida, né, enfim, leem palavras-chave. Então, toda vez que você for divulgar uma vaga ou quiser buscar um candidato, na hora de você fazer uma busca, otimiza as palavras-chave. Exemplo: trabalho remoto, online, home office, administrativo, fitness, mercado, job, vagas, uma série de palavras, assistente, tem uma série de palavras que contribuem muito para a gente poder cruzar os candidatos. Claro que isso eu estou falando para quem vai recrutar, mas quem vai se candidatar também precisa estar atrelado ao seu currículo, porque hoje existem inteligências dentro aqui do sistema de computação que conseguem interpretar o fit que esse candidato terá com uma vaga só pelas palavras-chave que estão dentro do currículo dele. Se estiver aberto, então é muito mais fácil de fazer o match, né? Cruzar as informações de um e do outro. Construção constante de um funil de talentos. Aqui é mais ou menos assim, ó, atrair pessoas, né? Então, não é dizer que você tem oportunidade sem ter, porque isso pode ser uma coisa negativa, tá? Do ponto de vista de quem vê de fora, né? Nem vai, porque essa empresa fala que tem vaga e não tem. Então, a gente acaba não incentivando essa prática. Mas ter um funil de talentos é sempre bom. Quando tiver oportunidade, mostrar o andamento da empresa, sabe? Deixar as pessoas na fila, tipo, a hora que tiver uma oportunidade, vocês serão avisados. É mais ou menos isso. Foco em diversidades e inclusão de soft skills, avaliação de perfil das pessoas e os profissionais focadas em contratação de pessoas com excelentes habilidades comportamentais, muito mais do que técnicas. Aqui, gente, é rápido e é o que temos pela frente. Eu vou acender a luz aqui, que eu acho que foi escuro. E o que temos pela frente? Indicadores de mudanças e adaptação para esse novo diferente, né? Porque a gente não vai voltar mais ao que a gente era antes, né? Então, jornadas mais humanizadas. 75% dos profissionais que realizavam seus processos seletivos presencialmente hoje estão entendendo que precisam fazer no virtual primeiro. Então, diversidade como um fator estratégico. A diversidade racial, isso atenção. No nosso segmento, a gente tem um preconceito. Opa, eu já vou terminar, tá? A gente tem um preconceito em relação a pessoas.
Então, a gente está buscando aquela pessoa bonita, magra, que preza pela qualidade de vida, só que esse é 5% da população, o resto precisa da gente. E eu incentivo, sempre disse, e continuo dizendo cada vez mais, a gente precisa contratar pessoas que não são padrão. Por quê? O fora do padrão se sente preconceituado, já é um cara fora da curva, né? Se sente rejeitado. E quando eles têm uma idade, muitos deles, são 30% mais sucesso de ter essa dedicada e de dar certo, do turnover diminuir, entendeu? Então, assim, deem atenção para pessoas com pouca obviedade, sabe? O normal não existe. Então, dê espaço para essas pessoas, porque eu acho que vocês vão ganhar não só em simpatia, em empatia, mas também em entrega e resultado de valor para o seu cliente, porque ele vai entender que tem gente ali que está igual a ele, sabe? Candidate Experience, né, que são os novos candidatos, eles usam a rede social para pesquisar sobre você, então cuide muito de uma comunicação massiva, no sentido de mostrar o seu valor, pipelines preditivos, né, que é a marca e o valor da empresa, então a gente consegue entender de que negócio nós estamos falando. Metodologias aqui, ó, usando a inteligência artificial para recrutamento, então metodologias que foram todas organizadas para ambiente digital, reconhecimento de voz, processamento de linguagem natural, eu consegui identificar o nervosismo da pessoa, se a pessoa é ansiosa, se ela não é ansiosa, qual é o significado por trás de um texto escrito dentro do currículo, uma visão computacional, a máquina vai extrair significados de imagens, vocês já devem ter percebido isso, se você falar coisas perto do seu celular e a Siri captar algumas palavras, a hora que você abrir seu Instagram, tem uma propaganda de algo que você disse. Outro dia, eu comentando com a minha filha sobre viagem para o exterior, para o Canadá especificamente, apareceu um monte, juro, de imagens do Canadá. Então, fiquem ligados, porque que aqui seria um tema para depois, mas assim, a nossa vida está sendo observada. Nós vivemos um grande Big Brother, na verdade, né? A gente está vivendo isso, né? E chatbots com assistentes virtuais que hoje se comunicam muito melhor do que pessoas, não, porque as respostas já estão totalmente automatizadas. A melhoria contínua, os machine learning, que são aprendizados contínuos em relação às preferências, integrações, people analytics, growth mindset, que são estratégias virtuais para a captação de pessoas e talentos. É basicamente isso, tá? Sempre cada vez mais. Então, por exemplo, a hora que você faz uma atualização de uma vaga, as pessoas, os candidatos que teriam perfil para isso, eles já são achados pelos otimizadores, pelos robôs, e aí acabam sendo chamados para essa vaga. Tem algumas plataformas que fazem isso, são bem legais, mas eu particularmente gosto muito, eu uso bastante o LinkedIn, principalmente para vagas que são fora do nosso setor, né, enfim. Bom, gente, eu espero que tenha ajudado. Eu não sei se eu corri um pouco, mas eu tentei cumprir o horário. Aqui são todos os meus contatos, então, se quem quiser e achar interessante, pode entrar em contato comigo. Deixa só eu fazer uma coisa. Aqui, interromper o compartilhamento. Pronto. Agora, quem quiser, então, pode entrar em contato comigo. Eu não sei se vocês entenderam tudo que eu quis dizer, né? Não sei se isso foi relevante para vocês, mas uma coisa eu tenho certeza, né? Os processos seletivos, eles nunca mais serão... Aliás, nada na nossa vida será como antes. E aí eu tenho certeza que as empresas, as pessoas que entenderem que tecnologia fará parte da nossa vida, realmente vai se tornar relevante. E aí eu queria deixar a minha pergunta aqui: qual grupo vocês fazem parte? Dos otimistas ou dos pessimistas? Como é que tá aí o ânimo de vocês, tá bom? Gente, foi um abraço, muito obrigada e até breve, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um abração.